Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando a segunda carta do apóstolo Tiago, também aos hebreus, às tribos dispersas de Israel, segundo ele mesmo disse. Uma carta escrita pelo Espírito Santo, como nós já vimos, sussurrada pelo Espírito Santo, para que Tiago estivesse instruindo aquele povo da maneira de se portar, da maneira cristã de se achegar na presença do Senhor. Diz assim: meus irmãos, não tenham a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele vai falar quanto a você fazer diferença entre aquelas pessoas que possuem bens materiais, que são ricos, e aqueles humildes que nada possuem. Ele diz assim: porque se no vosso ajuntamento, ou seja, na sua comunidade, quando vocês se ajuntarem, entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre com um traje sórdido, ou seja, com um traje muito humilde, e você atentar para aquele que traz o traje precioso e disser a ele: senta aqui no lugar de honra, e disser ao pobre: você fica aí em pé, ou vai se assentar embaixo ali do estrado. Porventura você não fez distinção entre vocês mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ai de você, se você faz acepção, se você trata de maneira diferenciada aquele que possui bens e aquele que não possui. Você está encrencado com o Senhor, porque ele diz que se você está em Cristo, você não faz acepção de pessoas. Ouvi, pois, meus amados irmãos, porventura Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Você sabe que o Senhor Deus tem uma preferência pelos pobres, né? Se você percebe em toda essa Bíblia. Mas não é o pobre necessariamente de dinheiro. A pessoa pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa humilde, como o pobre pode ter pouco dinheiro e ser uma pessoa soberba. Então, Deus procura corações humildes, corações que não se ensoberbecem, corações que se prostram na presença do Senhor. O Senhor nunca vai olhar para sua conta bancária. Os homens vão. Muito cuidado com quem você escolhe para estar ao seu lado. Se você escolhe uma pessoa pela posição social, pela riqueza dela, você escolheu mal as pessoas com quem você deveria estar se relacionando, porque Deus ama aqueles que são humildes. E aos pobres, ele diz, aos pobres ele prometeu que eles seriam herdeiros do reino. Aleluia! Mas vocês desonraram o pobre. Porventura, os ricos não os oprimem e não vos arrastam até os tribunais, tentando arrancar deles o pouco que eles têm? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vocês foi invocado? Não blasfeme o nome do Senhor, tentando tirar daquele que não tem, para aquele que tem muito mais do que precisa. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem o fazeis. Você faz muito bem. Se você amar ao próximo, eu estou falando de pobre, se você amar ao próximo como você ama a você mesmo. Você não gostaria de ser levado num tribunal para que tirassem de você o pouco que você tem. E se você é esse próximo a quem estão fazendo isso, certamente você não vai fazer isso com você mesmo, porque você se ama e você vai amar o próximo como você ama a você mesmo e ao Senhor, principalmente ao Senhor. Amém? Ele diz assim: todavia, amarás ao teu próximo, bem fazias. Mas, se você faz acepção de pessoas, você comete pecado. E você é redarguido pela lei como um transgressor dela. Aleluia! Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, tornou-se culpado de todos os outros.
Você cumpre tudo na lei e você tropeça num ponto, você já é culpado de todos os demais. Porque aquele que disse não cometerás adultério é o mesmo que disse não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matar, você é feito um transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo vai ser sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A mesma misericórdia que você usar para perdoar o seu próximo, Deus usará a mesma medida para te perdoar quando você chegar diante do tribunal do Senhor. E a misericórdia triunfa do juízo. Amém? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé, só a fé pode salvá-lo? A palavra diz que a fé sem obras é morta, mas a fé também, as obras também são oriundas da fé. Então, você não faz as obras para salvação. A salvação, ela vem pela fé. Mas a fé faz com que você deseje fazer obras em prol daqueles necessitados, em prol do Senhor. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento diário, e alguns de vós disser, vai em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Sabe aquele, irmão, eu estou necessitado, eu estou passando fome. Aí você diz, vai em paz, o Senhor vai suprir as suas necessidades. É você que tem que suprir, é você que tem esse encargo. Quando você realmente conhece a vida do irmão e você sabe que ele realmente é necessitado naquela área, e não é por vagabundice, não é por nada, é porque realmente a situação está difícil para ele, e você simplesmente der um tapinha nas costas e mandar ele embora, você está fazendo uma coisa muito errada na presença do Senhor. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Fé sem obras, obras sem fé. Nenhuma das duas é boa. Elas só são proveitosas quando elas caminham junto. Aleluia! Mas alguém dirá, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Se você tem só obras, mas não tem fé, não adianta nada. Tu crês que há um só Deus e você faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Você sabia que o demônio é crente? Você acha, eu sou crente, o demônio também é. A diferença é que ele estremece, ele morre de medo, porque ele sabe quem é o Deus a quem ele serviu um dia. E você sabe quem é o Deus que pode te castigar, que pode te levar diante de um tribunal, que pode aplicar juízo sobre você, e você não tem medo, e você não teme, e você não treme na presença do Senhor. O nosso Deus é um Deus que de balança igual, amor, misericórdia, mas também julgamento e severidade de juízo. A balança é igual, uma não pode pesar mais do que a outra. Ele não vai ser mais severo e menos amoroso, nem vai ser mais amoroso e menos severo. Balança justa, medida justa. Por isso, tema e trema na presença do Senhor. Seja um crente como o diabo, trema. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ele não foi? Ele não ofereceu o filho pela fé? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluia. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. O que você tem oferecido no altar do Senhor para poder ser chamado também de um amigo de Deus? Difícil, muito difícil.
Vedes então que o homem é justificado pelas obras também, e não somente pela fé. Como eu disse e vou repetir, fé e obras caminham juntas. E de igual modo, Raabe, a meretriz, ela não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Ela não foi? Ela acabou sendo da genealogia de Jesus. A Raabe salvou ela e toda a família dela. Por quê? Porque ela fez uma obra boa para o povo de Deus e foi justificada por isso. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tem muita gente que fala que tem fé, muita fé, mas não serve a Deus com suas obras. Ele não perde tempo para fazer obras para o Senhor. Qual é a maior obra que o Senhor espera que você faça para o reino dele? Que você ganhe almas, que você evangelize. A palavra de Deus diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. É a coisa mais importante para Deus nesse mundo, é que nós preguemos o evangelho. Tudo mais é consequência, são ações que acompanham, porque você vai aprender a amar tanto as pessoas que você vai sentir necessidade de servi-las com todo o seu coração, com todo o seu amor, porque a graça está derramada sobre a sua vida e o seu coração se alegra, como o coração de Deus se alegra quando você serve ao seu próximo, quando você serve ao Senhor, quando você vê uma alma se rendendo na presença do Senhor. Ganhe almas para o Senhor, trabalhe para o Senhor, faça obras para o reino de Deus. Não fica aí na sua casa, deitado no seu sofá, vendo a sua internet e achando que Deus está alegre com você, que você está fazendo o que Deus te pede. Deus pede para que você vá e você abra a sua boca e você pregue esse evangelho a toda criatura e que você estenda a sua mão ao pobre, ao necessitado. Não é só o necessitado de pão, mas é o necessitado de pão espiritual, mas também o pão dessa terra é necessário para as pessoas. Esse capítulo fala muito sobre isso, sobre fé e obras, obras e fé. Nenhum é independente do outro e você não pode viver só com um, deixar o do outro de lado ou fazer só o outro e deixar a fé de lado. Amém? Que o Senhor traga para você uma revelação maior dessa palavra, uma revelação profunda no teu espírito, a ponto de transformar o seu pensamento, a ponto de fazer você desejar fazer obras para o Senhor. Amém? Se você gostou de Tiago capítulo 2, é muito lindo, né? Os livros de Tiago são muito lindos. Amanhã nós continuaremos com Tiago capítulo 3. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, em nome de Jesus.